Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina Greff e o nosso grupo vai apresentar sobre insensibilidade congênita à dor. Então, essa doença ela é caracterizada, como diz o nome, pela incapacidade do indivíduo de perceber dor. Então, essa pessoa vai ter uma ausência da nocicepção desde o nascimento, fazendo que ela não sinta dor a partir de nenhum estímulo nocivo, como corte, hematoma, fratura, inflamação e calor, o que pode levar a lesões repetidas no mesmo lugar, impedindo uma cicatrização adequada. Então, como a pessoa não vai sentir dor, os sintomas são visíveis desde bebê, mas variam conforme a idade. Então, em bebês e crianças pequenas aparece automutilação, como bebês costumam ter o reflexo de colocar a mão na boca, então eles vão morder os dedos, o lábio e a língua, causando danos que eles não vão sentir. Cortes e hematomas, devido à falta de consciência de dor, queimaduras, porque eles também não sentem alteração da sensação de temperatura. Pode acontecer infecções frequentes no ouvido, causadas por respostas imunológicas fracas como eu já disse, cicatrização lenta de feridas, né, que pode causar uma propensão a infecções. Já em crianças mais velhas e adultos, pode acontecer fraturas indolores, que pode causar complicações gravíssimas, lesões articulares, lesões oculares devido à ausência de reflexos na córnea, podendo ocorrer cicatrizes e problemas de visão, acho que principalmente em pessoas mais velhas. Problemas de regulação da temperatura, então algumas pessoas vão ter dificuldade de transpirar, que é a anidrose, o que leva ao superaquecimento, enquanto outras transpiram demais, que é a hiperidrose. Podem apresentar diferenças intelectuais e de desenvolvimento. Então, algumas pessoas com ECD têm cognição típica, enquanto outras podem apresentar dificuldade de aprendizagem de leve a moderada, hiperatividade e impulsividade. E também infecções crônicas por causa da dificuldade de cicatrização. A insensibilidade congênita à dor ela é herdada de forma autossômica recessiva no geral, só que tem casos, quando associados ao gene SCN11A e ao gene ZFHX2, que são herdadas de forma autossômica dominante. Oi, meu nome é Nanfi e eu vou falar sobre a base genética da ICD. A etiologia dessa doença envolve o gene NTRK1, que é localizado no braço longo do cromossomo 1, que dá pra gente ver aqui no desenho do cromossomo, que parece um X. E tem os bracinhos dele aqui. E esse gene, ele é responsável pela codificação da proteína TRKA. E essa proteína, ela é um receptor essencial que é expresso na superfície dos nossos neurônios sensoriais primários, dos nociceptores e dos neurônios simpáticos pós-ganglionares. Essa proteína, ela atua como receptor de alta afinidade para o NGF, que é o fator de crescimento nervoso. E esse NGF é outra proteína que vai promover o crescimento e a sobrevivência de células nervosas sensoriais e simpáticas. Então, funciona da seguinte forma. Quando o NGF se liga com a proteína TRKA, desencadeia uma cascata de sinalização molecular intracelular. E o que ocorre de forma mais específica é que essa proteína NGF se liga a dois receptores da proteína TRKA na superfície celular, e essa ligação causa a dimerização dos receptores, que é a união dos dois. E essa união leva à ativação da porção intracelular do TRKA, que vai desencadear essa cascata de sinalização. E essa sinalização, ela vai ser importante para dois processos biológicos, que é o desenvolvimento e a sobrevivência dos nossos receptores e para a diferenciação dos neurônios do sistema nervoso autônomo. As variantes genéticas associadas a essa doença são principalmente mutações de sentido trocado, mutações sem sentido e deleções, que vão resultar em uma perda completa ou significativa da função dessa proteína. E quando a proteína TRK é danificada, ela perde a capacidade de interagir de forma adequada com o NGF ou de transmitir o sinal de sobrevivência para o citoplasma celular. A consequência direta dessa falha de sinalização é a ausência ou a degeneração neuronal.
porque sem o sinal entre o NGF e o TRK, os neurônios sensoriais da dor não se desenvolvem de forma adequada durante a embriogênese ou sofrem morte celular no período pós-natal inicial. E a ausência desses nociceptores, de forma funcional, é a base da insensibilidade à dor, que é um sintoma característico da ICD. Então, a pessoa recebe um estímulo doloroso, mas não consegue processar essa informação pelo nociceptor danificado. A herança genética vai seguir um padrão autossômico recessivo, onde o indivíduo herda 2 cópias do gene alterado, uma do pai e uma da mãe. Quando se herda só uma cópia alterada e uma cópia normal, esse indivíduo ele vai ser assintomático. O gene normal é suficiente para produzir TRK funcional e evitar a doença. Então, o risco de transmissão de pais para filhos fica entre 25% de chance, quando se herda 2 cópias alteradas ou 2 cópias normais, e 50% de chance de ter um filho portador, mas não afetado pela doença, quando se herda apenas uma cópia alterada. Então, para ilustrar um pouco melhor a insensibilidade congênita à dor, a gente trouxe a Marisa de Toledo, que é uma mulher de 37 anos. Ela vive em Angatuba, que é uma cidade em São Paulo. É uma região rural, então ela tem que sempre fazer o trajeto, né? Da região rural para São Paulo, assim, para ir nos médicos, conferir tudo, assim, se não tem nenhuma infecção, fratura ou coisa do tipo. E a história dela começa aos 7 anos, quando ela é diagnosticada, quando ela fratura o tornozelo. E o médico descobre porque ela tá andando tranquilamente, o tornozelo só tá um pouco inchado, e ele identifica que ela tem essa condição. A mãe dela foi a primeira pessoa a ver que ela era um pouco diferente, já que a menina ela se machucava bastante e nunca chorava. Então elas não tinham o costume de ir ao médico. A Marisa começou a ir mais ao médico depois que a mãe faleceu. E ela não é a única na família com essa condição, já que é uma coisa genética, né? O irmão dela também tem. O Reinaldo tem 43 anos e, inclusive, ele é uma pessoa muito saudosa, assim, com a infância, porque ele foi uma criança arteira também, de brincar muito, de não se preocupar com nada, subir em árvore, afins. Mas, hoje em dia, ele carece de uma das pernas por conta de uma infecção que foi detectada tardiamente. Então, ele perdeu um dos membros, né? Inclusive, a própria Marisa também perdeu por conta de infecções. Isso é uma característica forte, né? Já que infecções são um pouco mais difíceis de identificar, tem que ter um acompanhamento médico constante. E uma coisa que chamou muita atenção também da Marisa é o fato dela ter adormecido no próprio parto, né? O primeiro parto dela foi sem analgésicos, o que já é algo surpreendente, né? Obviamente, e o médico até falou que parecia que ele estava operando um porco, porque ela não tinha reação alguma, né, nele cortando a barriga dela. E no segundo parto, o parto foi natural e ela acabou adormecendo e acordou assim no susto, com a cabeça da filha dela já para fora. Então, também não precisou fazer tanto esforço. Além disso, ela falou também que deseja sentir dor, assim, ter essa experiência, porque é uma característica muito única mesmo. Enfim, ela tem uma percepção totalmente diferente de mundo, né? Ela ainda tem o tato, mas ela não consegue reconhecer sinais de perigo, de queimadura, de frio, assim. Ela ainda fala, né, que o cérebro ele manda sinais, mas e ainda tiraram o nervo da perna dela para estudar e ver isso, mas ela não sente. E ela sente quando tá quente, assim, questão de clima e tal, mas o fogo, assim, queimaduras, ela não consegue identificar. Ela ainda sente um pouco mais do frio, tanto que tem um outro relato que ela fala que ela estava sentindo frio, e aí ela foi ficar próxima de um fogão a lenha, ela ficou de costas pro fogão a lenha, e aí ela queimou todas as costas, assim, e aí ficou cheia de bolhas. Então, além disso, ela também perdeu o paladar, né? Nessa questão da percepção do calor. Porque ela tomava coisas muito quentes, né? E aí o paladar acabou se perdendo, né? Porque ela não conseguia identificar o calor dos alimentos. Além disso, também, né? Tem a questão emocional e o preconceito. A questão emocional pega muito forte, porque
é uma coisa muito rara, então poucas pessoas realmente vão entender isso, né? Menos de 50 pessoas no mundo têm essa condição. Ela ainda tem seu irmão para compartilhar essa experiência, mas ela já relatou que ela teve que se comunicar com pessoas assim de outros cantos do mundo. Um cara mesmo tem um blog, né? Ele sofre da mesma condição e, assim ela consegue sentir pelo menos um pouco mais de pertencimento, né? O marido dela ainda afirma essa questão do preconceito que ao casarem, né, ele percebeu. Ele não sabia, na verdade, da condição quando eles casaram e ele foi descobrir depois, então ele foi percebendo o impacto disso, né? A Marisa, ela relata que ela fica imaginando a dor. Ela sofre por não poder sentir essa dor, que é uma característica muito diferente de qualquer percepção. Então, ela fala que ela quer sentir para também não ter que se preocupar com essa questão de toda hora ter que ir no médico e não ter um sinal, assim, né? Porque quando você sente dor, como ela disse, você corre pro médico, quando você se corta ou qualquer outra coisa, e ela não tem isso. Então, ela precisa estar sempre fazendo esse trajeto, estar conferindo. É uma preocupação a mais que ela tem que ter. Meu nome é Yasmin e eu vou estar apresentando sobre o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico se dá na maioria das vezes pela percepção da família. Por ser uma doença muito rara e poucas vezes encontrada, não existe uma forma de diagnóstico e de um tratamento já predestinado. Por conta de ser uma doença que geralmente ficam com algumas feridas expostas, fraturas, e as pessoas não percebem, geralmente a família acaba percebendo e leva essa pessoa para o hospital ou fala para essa pessoa ir no hospital, e é quando começa a acontecer a observação clínica. Então, vai ser observado como que essa pessoa lida com temperatura corporal, com as lesões e o excesso dessas lesões, se tem alguma fratura. Pode ser feito também alguns exames físicos de como a pele reage a certo tipo de dor. Além disso, também pode acontecer os testes genéticos, o aconselhamento genético. Pode ser feito esses testes para ver se tem alguma anomalia. Já o tratamento, ele acontece através de um acompanhamento multidisciplinar, porque essa pessoa, para ela ter uma qualidade de vida melhor, ela precisa estar sempre buscando maneiras de evitar que ela tenha lesões piores, ou fraturas, ou queimaduras. Então, ela sempre precisa estar indo em oftalmologista para ver a questão do olho, porque a pessoa não tem o reflexo, né, da luz, então pode acabar trazendo problemas. E em ortopedista para ver a condição dos ossos dessa pessoa, daí acabar indo num fisioterapeuta. Enfim, eles precisam passar por toda uma equipe médica para buscar a maior qualidade de vida dessa pessoa, para evitar uma piora muito grande na condição de vida dessa pessoa. Então, por exemplo, no caso da Marisa de Toledo, por ela morar numa cidade muito longe de médico e tudo, é muito complicado, porque pode trazer complicações para ela, porque pode acabar acontecendo alguma situação meio complicada ali, ela não vê, né? E ela tá longe de médico, então é sempre bom essa pessoa estar perto de médico e ter a condição de estar indo sempre. E além disso, também tratamento psicológico. A Mes e a Dai vão falar um pouquinho mais sobre. É de extrema importância essa pessoa estar fazendo um acompanhamento psicológico para que ela consiga lidar bem com todo o preconceito e estigma que tem em cima de ter uma doença tão rara, né? E além de que ela, como a Marisa de Toledo falou, ela queria sentir a dor, então você tem que lidar com o fato de você ser tão diferente com o que é considerado normal, né? Oi, meu nome é Dayana. Eu vou apresentar para vocês algumas reflexões éticas acerca da síndrome de insensibilidade congênita à dor. E as questões éticas, elas giram basicamente em torno da autonomia, proteção e risco que essas pessoas causam a si mesmas. Então, elas estão frequentemente expostas a muitos riscos que elas não têm noção deles,
Então, parte da questão de, tipo, como você vai ensinar essa pessoa a se proteger, como você vai desenvolver a autonomia de uma criança, por exemplo, colocar os limites, inserir limites sem a guia da dor e, ao mesmo tempo, vigiar essa criança ou esse adulto sem infringir, desrespeitar os direitos individuais e a liberdade que essa pessoa tem sobre a própria vida. Então, essa hipervigilância, né, ela acarreta muitos problemas, e um desses problemas também está na questão dos cuidadores, dos responsáveis por essas pessoas. Eles ficam sobrecarregados por causa dessa hipervigilância, né? Tudo na busca de uma qualidade de vida e desenvolvimento dessas pessoas. Então, tem também questões referentes à ética médica diagnóstica sobre essa hiperexposição em exame de imagem, por exemplo, e a pesquisa científica e manipulação genética, principalmente por conta da engenharia genética, já que o gene dessa síndrome é muito investigado para produção de analgésicos, por exemplo, e os limites da engenharia genética, por exemplo, até que ponto você pode limitar a dor e até que ponto também você pode instrumentalizar esses pacientes que estão sendo instrumentalizados para pesquisas, por exemplo, em especial crianças. Há também o estigma, a vulnerabilidade social, já que essas pessoas se encontram em situações vulneráveis, por exemplo, por não conseguir reconhecer quando estão sofrendo maus tratos. E sobre a dor, ela tem um papel social e essas pessoas não corresponderem adequadamente à dor no seu quesito social. Então, isso tudo se encaixa com a ética do cuidado psicológico, no sentido de como vamos orientar, como vamos orientar essas pessoas a conseguir se cuidar, conseguir ter um cuidado consigo mesmo. Sobre o papel do psicólogo, a gente pode falar da atuação na sociedade a partir dos princípios do Código de Ética, principalmente o respeito e promoção da liberdade, dignidade, igualdade e da integridade do ser humano, então promovendo a garantia de direitos fundamentais da pessoa ou do coletivo que a gente está atuando. O combate também a estigmas, discriminação, negligência e violências, muito importante quando a gente trata de uma condição específica, alvo tanto de desconhecimento quanto de preconceitos na sociedade, e a atuação ética que se utiliza de princípios reconhecidos pela ciência psicológica. Isso é, princípios, técnicas e instrumentos reconhecidos tanto por sua eficácia quanto pelo seu cuidado ético com a pessoa que a gente está trabalhando. A gente também pode falar sobre o papel do psicólogo nas áreas específicas de atuação, como a psicologia hospitalar, a psicologia escolar, jurídica e também no atendimento clínico. Na psicologia hospitalar, a gente pode tratar sobre o acolhimento e suporte emocional para o paciente, tanto na descoberta de uma condição quanto acompanhamento para o tratamento, e em especial para o caso da insensibilidade congênita, a gente pode falar de cuidados paliativos, então de tentar melhorar a qualidade de vida daquela pessoa com a condição que ela apresenta. Também é muito importante que o trabalho seja realizado de forma multiprofissional, com os outros profissionais da área da saúde, para promover um atendimento mais amplo e mais completo para atender as necessidades daquela pessoa. Sobre a psicologia escolar, o foco seria na garantia da integração e na inclusão daquela pessoa no ambiente escolar, de estudo e também no âmbito social, de convívio social, que é muito importante para o desenvolvimento infantil. E na psicologia jurídica, a gente pode falar da importância da psicologia tanto para a mediação de conflitos, quanto para prestar um apoio para as vítimas em caso de violência, quanto para o sistema judicial mesmo, com a elaboração de laudos, com acompanhamento psicológico. E para garantir que esse processo seja realizado de uma forma ética e mais humanizada. Quanto ao papel do psicólogo na psicoterapia, a gente pode elencar alguns princípios fundamentais que encaminham esse atendimento, mas como será feita a atuação depende muito das questões trazidas pelo próprio paciente.
quais suas aflições, seus medos e também quais as suas vontades e potencialidades que permitem que a gente trabalhe conjuntamente sobre a construção de sentidos pessoais e a ressignificação de alguns sentidos para permitir que sejam feitas novas escolhas em prol da própria condição de vida daquela pessoa. Isso significa que a gente tem que compreender aquela pessoa a partir das próprias vivências dela e não reduzindo aos sintomas ou à doença, a partir de pressupostos nossos de como ela deve se sentir ou de como deve ser viver com determinada condição. Os cuidados ofertados assim não devem se limitar à condição genética, mas também se relacionam muito com o estigma social criado em volta dessa condição. Por isso, é fundamental o fortalecimento de agência humana para garantir que a pessoa tenha condições adequadas de tomadas de decisões e que essas decisões sejam respeitadas no meio profissional da saúde. Assim, o objetivo principal é a garantia de seus direitos fundamentais e a promoção da sua autonomia, tanto nos cuidados em saúde como nos âmbitos gerais da sua própria vida.